E aí, galera, tudo bem? Então, vamos continuar com a nossa termoquímica. Então, antes a gente viu reações endotérmicas e exotérmicas, e agora a gente tem que fazer uma interpretação do ΔH, que é a energia, né, que indica se é uma reação endo ou exo, e o que influencia, como que ele aparece quando eu estou falando das mudanças de estado físico, porque isso tem tudo a ver com termoquímica. Então, vamos começar? Primeira coisa que a gente vai relembrar é aquele diagrama de mudança de fase. Então, eu tenho um estado sólido, que vai passar para o estado líquido, que vai passar para o estado gasoso ou de vapor. Como que isso ocorre, né? Para um processo chamado fusão, eu tenho a mudança de sólido para líquido. Um processo chamado vaporização, eu tenho a mudança de líquido para gasoso ou vapor. Um processo chamado condensação, eu tenho a mudança do estado de vapor para o estado líquido. E do estado líquido para o estado sólido é a solidificação. Esses processos eles ocorrem absorvendo ou liberando calor. Então, para que eu possa ir derretendo o gelo e transformando ele em líquido, e depois eu aqueço mais esse líquido e ele começa a evaporar, precisa absorver calor. Sem absorver calor do meio, ou de fogo, ou de qualquer outra fonte, eles não conseguem fazer essa alteração, né? Você precisa de calor para quebrar as ligações que ocorrem nas moléculas dessas substâncias para que elas possam mudar de estado. O contrário também é válido. Talvez você não queira transformar sólido para líquido, líquido para gasoso, você queira fazer gasoso para líquido, né? Você queira fazer um processo de condensação. Então você tem que resfriar. Então você vai ter que liberar aquele calor que tem essa substância para o meio, para que ele possa, então, juntando as suas ligações, suas partículas novamente, para ir mudar de estado. O mesmo acontece de líquido para sólido. Isso só acontece se liberar mais calor ainda, né, para poder congelar essa água. Então, os exemplos que a gente vai usar aqui é considerando água. Então, vamos começar a falar da entalpia diretamente. Então, para que ocorra um processo de fusão, para que ocorra o derretimento do gelo, eu preciso absorver 7,3 kJ. Como é que eu sei que está absorvendo? Uma, que eu sei que ele está se transformando de sólido para líquido, né? Ele está tentando sair do seu estado mais concreto. E outra, que o sinalzinho que apareceu do ΔH, lembrando, o ΔH é energia, é o calor presente na substância. Então, o sinalzinho que apareceu é positivo. Lembra lá da reação endotérmica? Então, quer dizer que esse processo de fusão é uma reação endotérmica. Eu sei pelo valor e sei porque ele está absorvendo calor. O processo de vaporização ele já precisa absorver mais calor que o processo de fusão. Ele saiu agora de mais 7,3 para mais 44 kJ. Então, quer dizer que o processo de transformar líquido em vapor é um processo que demanda mais calor, precisa absorver mais calor, porque é um processo mais difícil. Eu tenho que quebrar as minhas ligações e liberar essas partículas. Lembram dos gases? São partículas livres. Agora, o contrário também é válido. Se eu quiser fazer o processo de condensação, a mesma quantidade que eu preciso de calor para transformar líquido em gás, líquido em vapor, eu preciso liberar para poder fazer o contrário. Então, para eu formar vapor em líquido, eu preciso liberar 44 kJ. É exatamente o mesmo número, só que com um sinal diferente, porque agora ele está indicando que eu estou perdendo essa quantidade de calor. Então, ele perdeu 44 kJ para poder se transformar em líquido. O processo de solidificação de líquido para sólido já é um processo que não precisou de tanto trabalho, porque a gente consegue ver que ele perdeu agora menos calor do que o processo de condensação. Então, para eu transformar líquido em sólido,
precisa liberar 7,3 kJ. Então, já dá uma diferença ali na forma, né, no tipo de mudança que está acontecendo e qual é a quantidade de calor, qual é a quantidade de energia envolvida. Isso pode ser representado por meio de gráficos, e esses gráficos vocês vão ver. Esporadicamente aparece nas provas, vocês têm bastante exercício aí na apostila sobre isso, e a gente vai ver agora como que funciona. Então, a gente tem que colocar os 3 estados físicos da água ou de qualquer outra substância que esteja sendo estudada. Então, aqui eu começo pelo água no estado sólido, que se transforma no estado líquido e de líquido para vapor. Então, para eu transformar, né, fazer o processo da água no estado sólido passar para a líquida, eu preciso absorver 7,3 kJ. Por que eu sei que precisa absorver? Porque a seta está para cima. Isso indica um valor positivo de entalpia. E se o valor é positivo, é porque ele está absorvendo essa quantidade de calor. Agora, para que eu passe a água do estado líquido para o de vapor, vai precisar absorver mais ou simplesmente 44 kJ de energia. Se eu quiser fazer direto de sólido para vapor, eu vou precisar de 51,3 kJ de energia. Então, o processo de absorção de calor, ele é dado pela seta para cima. Ele não precisa nem dar um valor ou sinal positivo. Se a seta está para cima, né, e se a representação for do estado mais concreto para o estado mais livre, que nem sólido para vapor, eu sei que ele precisa absorver calor para que isso aconteça. Lembra lá da ordem do diagrama. Agora, se eu quiser transformar a água do estado de vapor para o estado líquido, eu vou precisar liberar 44 kJ. Se eu precisar mudar o estado de líquido para sólido, eu vou precisar liberar 7,3 kJ. E se eu quiser fazer o processo direto de vapor para sólido, eu vou precisar liberar 51,3 kJ. E eu sei que ele está liberando calor porque a seta é para baixo. E seta para baixo indica valores negativos de entalpia. Se o valor é negativo, a reação é exotérmica. Reação exotérmica libera calor. Como que a gente interpretaria isso aqui? Então, 1 mol de água no estado sólido absorve 7,3 kJ de calor para se transformar em 1 mol de água no estado líquido. Veja que a quantidade de água não se alterou. O que se alterou é a quantidade de energia que envolve essa mudança. Então, para que essa mudança da água líquida ocorra para a de vapor, ele vai precisar absorver 44 kJ. Então, a gente consegue visualizar isso no gráfico ou na equação. Agora, se você quiser fazer a alteração, a mudança de estado, do estado sólido para o de vapor diretamente, vai precisar absorver 51,3 kJ. Da onde que saiu esse 51,3? É a soma da quantidade de energia. 44 mais 7,3, 51,3. Né? É a quantidade necessária para que haja essa mudança de estado. Ah, quer fazer o contrário, quer fazer de vapor para sólido? É exatamente a mesma coisa. O que vai mudar é que você agora vai estar liberando essa quantidade de calor. Belezinha? Nós vamos fazer um exemplo para ficar bem clara essa parte de mudança de estado, porque ela cai muito no vestibular. E é uma questão de interpretação. Você não precisa fazer cálculo para fazer isso aqui, você precisa interpretar o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Aqui ele falou que nos gráficos a seguir estão representadas 5 transformações. A gente já vai falar sobre cada uma delas. E ele quer saber quais dessas transformações estão representadas corretamente. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que dependendo do estado que está sendo alterado, se é uma reação endo ou se é uma reação exotérmica. Seta para cima indica
Vamos relembrar, seta para cima quer dizer que está absorvendo calor. Então, é endo. Seta para baixo quer dizer que está perdendo calor. Então, uma reação exotérmica. Belezinha? Então, vamos olhar aqui o gráfico 1. Ele está fazendo a passagem de gasoso para sólido. Se a gente lembrar lá do diagrama, gasoso para sólido é um processo que libera calor. Lembra da ordem? Sólido, líquido, gasoso. Gasoso, líquido, sólido. Se ele está fazendo o processo contrário, essa seta ela tem que ser para baixo. Então, a 1 está errada, né? Então, não está representada da forma correta. Então, aqui eu tenho o estado líquido passando para o estado sólido. Novamente, ele está fazendo o contrário do diagrama. Para passar de líquido para sólido, eu tenho que voltar o diagrama. Então, eu vou ter seta para baixo, um processo exotérmico, não um processo endotérmico. Cancela o 2. Número 3, eu tenho a passagem de água no estado líquido para o de vapor e a seta está para cima, indicando que esse aqui é um processo endotérmico. Para eu passar do estado líquido para vapor, eu preciso absorver calor. Então, o número 3 está correto, porque seta para cima indica endo e endo é absorção de calor. Então, vamos ver o 4. Eu tenho o estado sólido passando para o estado de vapor. De novo, não está ao contrário, ele só está fazendo aquele caminho mais rápido, ele não está passando pelo estado líquido. Então, para se transformar, vamos supor água, gelo, em vapor, para derreter o gelo e ele evaporar bem rápido, precisa absorver calor. E a seta, então, é para cima, indicando que é endotérmica, que precisou absorver calor. Então, a 4 está correta também. A 5, ele tem a passagem de vapor para líquido. E vapor para líquido é o contrário do diagrama. Ele precisa perder calor para que isso aconteça. E não absorver, como a seta está indicando. Então, a 5 cancela. Então, o gráfico que está representado corretamente é o gráfico 3 e o gráfico 4. E é dessa forma que aparece um monte de questão para a gente responder sobre entalpia e mudança de estado. Tranquilinho? Se ficou alguma dúvida ainda, me chama lá no privado que eu vou tentar te ajudar. Se passou ok, tenta fazer algum exercício da apostila, mas eu vou mandar exercícios lá na próxima aula, juntando, né, o conteúdo que a gente não fez aí. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.